A transformação digital revolucionou a maneira como as empresas interagem com seus clientes. Mas será que estamos realmente aproveitando todo o potencial do CRM e da inteligência artificial para construir relacionamentos mais eficazes e personalizados? Afinal, o CRM não é apenas uma ferramenta para armazenar dado de cliente, mas sim uma estratégia para entender, antecipar e atender melhor as necessidades dos clientes. E a inteligência artificial? Bem, ela já está nos ajudando a prever comportamentos, automatizar interações e até mesmo personalizar experiências em tempo real. Se você quer entender como essas tecnologias todas de hoje em dia podem transformar a relação entre empresas e consumidores, então fique com a gente, porque esse episódio vai te trazer insights valiosos. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Adilson Batista, da Cadastra, e a gente vai levar um papo aqui bem profundo para entendermos CRM, entendermos relacionamento com clientes, entendermos o papel da tecnologia nisso tudo. Ainda existe muita confusão em tudo isso, e mais ainda, entender o papel da IA, né? O quanto que a inteligência artificial pode vir para melhorar o quanto já está fazendo e o quanto ainda tem de potencial para alavancar muito mais as experiências, as boas experiências dos clientes, tá bom? Fique conosco enquanto você assiste aí agora a nossa vinheta, aproveita para curtir aqui o Debate no Café, compartilhar, passar esse episódio para frente, a gente conseguir disseminar esse conteúdo e vai ser muito bom. E é isso aí, tomamos um café? O Adilson iniciou sua trajetória profissional aos 16 anos. Montou a primeira empresa com 19. Se tornou executivo da Tesla, empresa pioneira na construção de sites no Brasil, aos 26 anos e trilhou a carreira de executivo até os 34. Foi vice-presidente executivo da Wunderman e diretor de estratégia digital da Young Rubicon. Em 2010, inaugurou a própria consultoria, Adbat. Após fusões e aquisições, constituiu a agência Today, considerada pela consultoria internacional Scopem como a segunda melhor agência do Brasil no ano de 2018, além de ter entrado para o Guinness Book of Records com um projeto para a Mercedes-Benz do Brasil. Em paralelo à Today, manteve a atividade de consultor de empresa com a Adbat, prestando consultoria para grandes empresas como a Agência África, Grupo RBS, CVC, entre outras. E a concepção, desde sua origem, da Fricô, da Free Brands. Hoje está como Chief Innovation Officer na Cadastra. Adilson, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Eu é que agradeço, Márcio e Thiago, pelo convite. E é uma honra poder estar aqui com pessoas com uma experiência tão consolidada no mercado, podendo debater e falar a respeito da inteligência artificial dentro do contexto de CRM, que é um assunto de extrema relevância e importância. Muito bom, Adilson. Mas antes da gente começar a falar de tecnologia, CRM, relacionamento, vamos fazer uma coisa mais raiz, vamos brindar aqui com um cafezinho, começar com o nosso famoso brinde, debate do café. Meu bonequinho aqui, ó. Não dá para fugir desse ambiente, não. Muito bom, prazer. Nerd é nerd sempre, né? Nerd é nerd sempre. Eu tinha lá na agência, na minha sala na agência, na antiga agência, uma prateleira, não sei se você chegou a acompanhar, umas caixinhas que vinham numa coleção de revistas, que vinha os capacetes da série do Star Wars, tinham vários, toda a coleção a gente fazia, tinha lá uns prateleiros com cada capacetezinho, a agência era toda decorada, com adesivos de Star Wars, enfim, a gente gostava muito, gosto muito de Star Wars também. Sim, sou fã. Então tá bom, muito bom. Bom, Adilson, vamos começar então a falar daquilo
que é o que a gente tem vivido cada vez mais, hoje em dia, intensamente. Aí, se você que está acompanhando aqui é da área de CRM, experiência do cliente, ou se interessa por esse tema, com certeza você também está sofrendo muito impacto e muita pressão, muitas vezes, sobre o que de fato passa a ser o papel do CRM, ou como o CRM pode se potencializar. A gente acha que não precisa ficar falando aqui muito o que é CRM, o que não é, acho que a gente já passou um pouco disso. Sabemos que CRM não é só tecnologia, né? O Thiago falou aí no começo, apesar de que muitas empresas ainda olham para a tecnologia, pega a tecnologia, a primeira coisa, e aí agora o que eu faço? Cadê a fórmula mágica? Não é só apertar o botão, né? Você deve ter visto muito isso. Mas vem a IA agora, e a IA está talvez jogando até um pouco mais de lenha nessa fogueira, né? Não sei a sua percepção, às vezes eu percebo isso, mas como que a gente pode juntar tudo isso na sua percepção e fazer de fato um CRM eficiente? Então, assim, o que vira o CRM hoje? Como que a gente pode, de fato, neste cenário, olhar para um CRM mais eficiente? Eficiente no sentido de tanto de gestão de operação, como de eficiência para resultado, para a empresa e para o relacionamento com o próprio cliente, a experiência do cliente, né? Perfeito. Acho que esse é um tema muito, muito relevante e um tema que eu gosto muito. Trabalhei por muitos anos na Wanderman, que é uma, né, que hoje em dia já nem existe mais com esse nome, mas foi fundada no início da década de 50 ali pelo Lester Wanderman, que é considerado um dos papas do modelo de comunicação direcionada, né? Então, uma escola incrível que ele montou, e a Wanderman, como agência, ao longo dos anos foi levando esse conceito e se adaptando conforme as tecnologias iam evoluindo, levando esse mesmo raciocínio de comunicação segmentada e personalizada e sempre otimizando com novas técnicas e novas tecnologias. E hoje chegamos na IA, e eu me lembro lá atrás, 20 anos atrás aproximadamente, a discussão sempre foi no contexto de CRM, como a gente consegue ser personalizado, né? Como a gente entrega comunicação personalizada, como a gente faz isso em escala e como a gente faz isso de uma maneira que tenha contexto. Porque com o avanço das tecnologias, começou-se a confundir ter o canal para falar diretamente com o seu cliente com isso significar ter um espaço para você fazer spam. Então, essas discussões sempre foram muito acaloradas, e eu entendo que a inteligência artificial traz, para o contexto do CRM, a grande oportunidade de entregar essas premissas de personalização, de escala e de contexto de uma maneira mais fluida e mais evoluída do que as ferramentas que são usadas dentro do mundo do CRM conseguiam até então. Eu percebo que a IA consegue ajudar de uma maneira muito significativa que essa promessa que foi desde a origem dos conceitos seja entregue hoje em dia na prática. Lá atrás a gente falava muito, né, os conceitos do Vickers and Rogers, né, o one-to-one. Eu vim do marketing direto lá, final dos anos 90, brinco aqui, já falei algumas vezes, ficava de madrugada imprimindo etiqueta para manusear e levar no correio de manhã cedo, né? Ia para manipulação, etiquetinha, aí quando tinha algum dado variável na mala, que o máximo da personalização era um nome, alguma outra coisa, ou era arte, né? Era criação, eram artes diferentes, então o máximo da personalização, então a gente tinha que ter toda a parte de manipulação ali correta, de etiqueta, aí imprimia etiqueta, colocava errado, enfim, fazer isso era o máximo que a gente conseguia fazer. Também, né? Aquelas malas especiais. Especial, nossa, rapaz, que tinha toda uma manipulação dentro. Era complicado. Era complicado. Hoje é divertido, hoje o povo fica aí fazendo as coisas, olha, vocês não sabem de nada, hoje é fácil, gente. Hoje é fácil. Bom, mas enfim, neste contexto, lá de trás, a gente vinha com os mails, com volumes, e a gente falava de volume, né? Assim,
pega mail, spam por mala direta, nem falava de spam, né? Era mala direta, tinha que soltar retorno de 1%, 0,5%, case de sucesso, uau, né? Ganhava prêmio. A Band. Prêmio, né? Ser jurado na Band, também disso aí, olha lá. Hoje a gente, e aí, ó, essas são umas discussões que a gente faz. Lá atrás, tinha 1% de resultado em mala direta, era ouro na Band, entendeu? Mas era bom, porque assim, tinha todo um contexto de dados diferente, de qualidade de dados diferente, de custo, de você postar um monte de mala, tem 1% de retorno, que alguém que foi lá no telefone e ligou, porque era isso, o CTA era o 0800, né? Liga lá, não era e-mail, clica aqui, né? Levava muito mais tempo. Então, o retorno de fala de 1%, 2% de retorno dessa campanha, que sucesso. A gente trouxe isso para o contexto digital e continua achando sucesso os mesmos retornos de 1%, 2%. E aí acho que, eu não sei, assim, a gente importou comportamentos estranhos e talvez não tenha evoluído muito como a tecnologia trouxe. Talvez com a IA agora a gente comece a falar de uma personalização diferente, o one-to-one, será que agora com a IA, então o one-to-one, aquele sonho do one-to-one, que no marketing direto não acontecia tanto, nem tinha como fazer um one-to-one, né? Era mala direta, diferente, para que hoje com a IA, então, a gente consegue ser de verdade um one-to-one. Eu tenho certeza que sim, porque o que acontece, quando a gente fala de inteligência artificial, e esse é um assunto que eu, assim, vivo o tempo inteiro na minha profissão, sou extremamente acionado pela temática de inteligência artificial generativa e estou bastante acompanhando em tempo real a evolução disso. Muitas vezes, ao se falar de inteligência artificial, para as pessoas que estão um pouco menos envolvidas, elas associam a inteligência artificial ao chat GPT. E aí fica um pouco difícil entender, tá, mas como é que essa tal da inteligência artificial vai me ajudar aqui no contexto do CRM? Eu vou usar o chat GPT para escrever os textos e colocar lá no CRM para disparar? Então, na realidade, não se trata disso. Na realidade, o que se trata é você ter a evolução. Basicamente, são três coisas. Uma é a evolução das ferramentas, então, pensando do ponto de vista de softwares de CRM, todos eles em diferentes escalas, seja dos menores para menores volumes ou para grandes volumes, maiores empresas ou menores empresas, todos, de alguma forma, estão inserindo funcionalidades, inserindo recursos que usam a inteligência artificial generativa. Então, a gente tem esse primeiro pilar. O segundo pilar é justamente quando você bem falou, Márcio, lá atrás a gente tinha os dados variáveis, então eu tinha que imprimir uma mala direta que colocava lá Márcio Oliveira, aí tinha outra pessoa que era Márcio Ferreira. E a gente, para poder fazer isso, era uma traquitana difícil para caramba, porque você tinha que ter isso num banco de dados, você tinha que ter máquina gráfica que acionava esses bancos de dados, e ali na ponta, literalmente, imprimia Márcio Oliveira na mala direta e na outra Márcio Ferreira. Então, assim, a gente tinha uma limitação do modelo, porque, primeiro, que era muito referenciado a um banco de dados, segundo, que era uma questão de impressão física, depois evoluiu. Se a gente fizer a mesma associação com o e-mail marketing, o que mudou basicamente é que tirou a impressão física e o e-mail marketing se tornou o veículo. Mas ainda assim a gente fica atrelado a um banco de dados, a um raciocínio de banco, que se não tiver muito bem estruturado, vai dar ruim. E o terceiro pilar dessa história toda é que nós não tínhamos o que a gente tem hoje, que aí não tem a ver com inteligência artificial, mas de alguma forma se relaciona com isso. Nós temos a possibilidade de captar sinais de ferramentas diferentes, de fontes diferentes, através de integração, que a gente usa normalmente APIs, né, para fazer isso. Então, você consegue trazer sinais diferentes, de lugares diferentes,
para enriquecer essa base de dados e não ser apenas aquela base de dados, ou seja, transacional ou relacional clássica. Então, a gente tem coisas novas que aconteceram no mundo do CRM ao longo dos anos, e aí veio a inteligência artificial, que agora, tanto inserida nas ferramentas, quanto na possibilidade dela ser um elemento externo, que a gente tem uma orquestração dessas coisas todas, a inteligência artificial começa a ter um papel de maestro. Então, de orquestrar, então integrar essas soluções todas e ela comandar, e para o Márcio, devo mandar uma mensagem de WhatsApp com tal conteúdo, já para o Tiago, eu devo mandar um e-mail com conteúdo diferente, sendo que a campanha é a mesma. Então, assim, a IA fazendo esse papel. E aí a gente não está falando, evidentemente, do ChatGPT. A gente está falando de uma solução de inteligência artificial que ela funciona nos bastidores do projeto para poder fazer essa orquestração acontecer. Interessante, Adilson. Não, é só aproveitar o gancho aqui, que quem está nos assistindo, se quiser entender até um pouco mais sobre o ChatGPT e a generativa, e não é só sobre isso que o Adilson está falando, e é de fato, a gente tem aqui também um episódio com o Ednei Souza, o Internei, né, falando só sobre ChatGPT, o episódio 43, você pode ir lá no YouTube, caçar esse episódio lá, o Ednei é um mestre sobre isso, aí vai dar uma boa aula para você saber diferenciar essas coisas também, então. Adilson, você fala de personalização, escala, contexto, né? E aí você trouxe agora essas outras questões onde a IA passa a ser a orquestradora. Se a gente pensar em personalização, a gente está chegando nesse nível que você falou, que é um nível, vamos chamar assim, muito fino, né? A gente passa a ter uma capacidade de execução muito fina e vai num extremo que a gente nunca teve. A gente poderia, considerando esse nível de personalização, acreditar que a máquina vai substituir o humano, que é o medo que sempre tem no CRM, quando a gente fala desse relacionamento com o cliente, ou não. Isso é uma coisa que fica muito longe, o ser humano precisa desse calor, ele precisa desse contato de fato humano. Eu até faço essa pergunta porque hoje eu tenho visto muitas vozes de IA, né, que a gente já pode falar de deepfake e tudo mais, que impressiona o que está sendo entregue. Impressiona, chama atenção, parece que é a pessoa, né? E estamos falando tanto de celebridades quanto alguém amigo teu, né? Um amigo nosso que não é celebridade, que não é conhecido. E eu não quero saber, nós aqui com mais de 3 anos de debate no café, o que já não tem de voz disponível, né? Para que não venha uma IA e use isso. Então, acho que a minha primeira pergunta ela vai nesse sentido de uma substituição do humano e, segundo, o que você tem visto assim de mais impactante que a IA está trazendo para o CRM? Perfeito. Pegando até o que a gente citou aqui um pouco atrás, que antigamente a gente mandava malas direta e o Márcio estava falando, a gente media o retorno pela ligação que o cliente dava, né? Pegava aquele número de telefone, o cliente ligava, se desse 1%, maravilhoso. E aí, obviamente, naquele momento, nós tínhamos uma pessoa, um ser humano, uma central, um call center, quando era volume de malas diretas em grande escala, para poder dar atendimento àquela resposta que as pessoas davam, e a gente chamava isso de marketing de resposta direta. Eu entendo que, com o passar do tempo, começou-se a usar outros canais, a mala direta perdeu a sua infelizmente até, tá? Porque eu acho que em alguns casos é bem inusitado você receber uma mala direta, né?
Então, mas ela perdeu a força que tinha, e isso é um fato. Aquelas pessoas que eram colaboradores que atendiam os telefones, etc., o papel delas foi necessário mudar. Então, eu não acredito em que a tecnologia, o avanço da tecnologia, faça com que as pessoas percam o papel do ser humano perca protagonismo. Eu entendo que o papel do ser humano ele se transforma, ele passa a estar em um outro lugar, ele passa a estar fazendo uma outra atividade. Então é evidente que analisar um grande volume de dados é muito mais eficiente para uma companhia usar uma ferramenta, um software, uma inteligência artificial, do que contratar inúmeros estatísticos, profissionais de estatística para ficar ali fazendo cálculos. Agora, esses profissionais que têm formação em estatística se tornaram e vêm se tornando ao longo do tempo cientistas de dados, de pessoas que analisam o que a IA faz e gera planos de ações com aquilo que foi compreendido. Então, eu percebo, pelo menos esse é o meu ponto de vista, que não há uma substituição e sim há uma mudança de papel, há uma mudança de significado naquilo que as pessoas passam a fazer. E quanto mais a tecnologia avança, esses papéis vão se transformando. Quando a tecnologia avança numa velocidade muito grande, muito rápida, o impacto na mudança de papel também é acelerado. Quando a tecnologia avança num ritmo mais lento, há tempo de se adaptar mais rápido e aprender novos papéis de uma maneira mais confortável. O que a gente está vendo com a inteligência artificial é uma velocidade muito grande. E essa velocidade muito grande, ela faz com que alguns papéis mudem muito rápido também. E aí, com isso, a gente tem essa sensação e gera medo, gera ansiedade, e é bastante compreensível quando gera. Mas o fato é que eu entendo que a gente vive uma evolução, assim como a gente a gente vive uma grande revolução, assim como a gente teve a revolução do surgimento da internet. Eu me lembro bem, na época que trabalhava em agência de marketing direto, enfim, a internet aqui no Brasil não tinha um grande volume de pessoas e tinha-se muito medo que as agências, por exemplo, de CRM à época diziam, e era muito comum nos nossos papos, quando é que a agência ia fechar, quando é que o negócio ia acabar. Então, toda vez que você tem uma revolução, cria-se ansiedade, medo, e isso é inerente a todos nós seres humanos. Mas eu não acredito nessa substituição, não. E você, obrigado, Adilson. Eu também acho que não. Acho que pode até reduzir o número da equipe, né? Você pode ter um call center talvez um pouco menor, porque você passa a ter uma URA, né? Uma entrada ali mais produtiva, mas eu também particularmente não acredito. E pensando nos grandes impactos, você diria que processamento de dados e a orquestração são os grandes movimentos que a IA vai acabar trazendo para o CRM? Eu tenho certeza, porque assim, o processamento de dados, a gente tem, com a inteligência artificial, a gente coloca possibilidades que não existiam antes. Por exemplo, num passado não muito distante, você precisava de dados muito estruturados para que você pudesse construir uma comunicação eficaz. Então, levava-se muito tempo para estruturar bancos de dados. A disciplina de Database Marketing sempre é uma disciplina clássica dentro do contexto de CRM, para que você pudesse normatizar, anonimizar, organizar os dados, e o quão mais organizados, anonimizados, estruturados eles estivessem, maiores eram as probabilidades de você conseguir boa eficácia na sua comunicação e aumentar as taxas de retorno, e conseguir falar através de canais, etc.
Com isso, começaram a surgir funcionalidades nas ferramentas de CRM. Aí eu estou falando um pouco mais de ferramentas aqui, mas eu reforço o ponto que vocês mesmos disseram, CRM não é ferramenta, mas enfim, falando um pouquinho mais sobre o contexto das ferramentas, essas ferramentas, ainda assim, dentro desse raciocínio de dados estruturados, elas começaram a fazer esse papel de orquestração, mas elas precisavam desses dados muito estruturados, porque do qual, sem eles, não dava para orquestrar nada. Aí entra a inteligência artificial no contexto. Com a inteligência artificial generativa, um PDF é uma informação utilizável por uma IA generativa para construir uma mensagem. Falar com um banco de dados estruturado, adicionar um PDF, ler um vídeo, ouvir e ler um áudio, identificar e analisar uma imagem. Todas essas novas fontes de dados não estruturados passam a ser válidos para que a comunicação e a personalização aconteçam. Então, a gente não precisa mais apenas ter dados estruturados, então é uma barreira que se rompe, onde, por exemplo, eu posso ter um manual de procedimentos e regras de um determinado produto ou serviço, escrito num PDF, sendo utilizado em tempo real por uma AI para explicar para o Márcio como é que funciona o painel solar que ele está interessado em comprar. Antes, nós precisávamos pegar esse conteúdo, organizar, estruturar e prever todas as regras de negócio que estavam ali por trás, pois, do contrário, a comunicação não funcionaria. A IA, ela tem, e isso é um fato, ela tem capacidade de raciocínio analítico. Dependendo do modelo de inteligência artificial que você estiver usando, ela tem mais poder ou menos poder de síntese, de capacidade analítica, de entender o contexto do que o Márcio está querendo saber e analisar fontes diferentes, mesmo não estruturadas, e responder de uma maneira adequada para o Márcio. Então, a gente aqui tem uma fronteira completamente nova sendo desbravada e técnicas muito sofisticadas sendo viáveis de serem implantadas dentro das empresas que antes a gente não tinha. Mas será que ainda estamos, isso ainda é realidade no mercado? Como que você enxerga isso? Porque, olhando para a prática, nem todas as empresas estão necessariamente preparadas para esse cenário todo. E eu não digo que é nem preparado em termos de ter dados, de mentalidade, muitas vezes, e de compreender isso. Muitas vezes a gente ainda encontra aquele cenário de tenho aqui as minhas origens de dados estruturados, meu RP, meu saque, minhas origens de dados. Eu ainda preciso integrar essas origens, ainda preciso tratar essas origens, deduplicar essas origens, padronizar. O dado é ruim na origem, né? Então, o dado é captado ruim na origem, então ele é um dado ruim de trabalhar. Aquele antigo trabalho de DBM, ele ainda, em essência, ele ainda tem que acontecer. Hoje, outras formas, a gente fala em CDP, MDM, a gente fala de outras coisas, mas, em essência, essa necessidade ainda precisa acontecer por conta de um cenário que, nas empresas, os dados estruturados são ruins. Do outro lado, a gente tem outras fontes de informação que não, às vezes, nem passa na cabeça dos profissionais da empresa que aquilo é possível ser usado, né? E é possível ser usado. Você deu exemplo aqui para um pós-venda, por exemplo, com IA usando manual, o PDF é a fonte de dados. O PDF manual, o arquivo de PDF do manual é uma fonte de dados para o CRM usar numa atividade de pós-venda. Eu começo a enxergar isso assim, para quem trabalha com CRM, a grande oportunidade de fato fazer o CRM dentro da empresa ser muito mais estratégico do que apenas um operador de campanha. Definitivamente sim. Porque hoje ele é um operador de campanha ainda, para disparar e-mail. Inclusive as ferramentas vendo volumetria de e-mail. Você contrata lá X no e-mail, tem que disparar e não paga mais caro. Então, isso vai acabar. Tudo isso vai acabar, então é isso. E aí acho que o grande alerta, se você é de CRM, está nos escutando, cara, torne-se estratégico dentro da empresa. Você tem...
Você tem que fazer lá a sua campanha, ok, tem tudo que tem que fazer, né? Mas pensa que a sua área é estratégica para o negócio, dá solução para várias frentes, né? Porque dados, tudo pode ser dado, a empresa gera dados, o cliente deixa rastro em várias coisas. E aí vem um outro gancho. Então, essa foi a dica disso que eu peguei para você, porque acho que a gente precisa alertar o mercado dessa oportunidade, ainda é pouco vista, né? Mas também tem a questão de dados, de tratamento de dados, da política de uso de dados, privacidade, controle, o cuidado, principalmente quando a gente usa esse dado para, de alguma maneira, hiperpersonalizar, que agora também a gente está falando de hiperpersonalização, né? Mas o fato é segmentar bem, personalizar bem para um contato com o cliente, principalmente contato ativo. Então, como que você está olhando hoje para essa questão do cuidado do tratamento? Temos aí LGPD, temos várias questões já regulamentadas, mas qual o cuidado, principalmente no sentido de vou usar esse dado do cliente, que o cliente deixou o rastro, mas ele não tem consciência daquele rastro, mas eu tenho, eu consigo captar, eu consigo analisar, consigo processar, eu consigo transformar aquilo numa estratégia para me relacionar com ele. Mas como equilibrar essa questão do uso, da política de uso de dados, o cuidado, a privacidade do cliente? Como que você tem visto esse movimento todo? Porque a gente tem muito mais informação, muito mais capacidade de usar essas informações. Sim. E até reforçando um ponto para assim, eu acabar não sendo compreendido de forma equivocada, o trabalho de foundations de dados, né, de normatização, organização e estruturação, equalização, deduplicação e etc., continua sendo válido e deverá permanecer por muito tempo, e por muito tempo mesmo ainda. É que agora a gente tem mais possibilidades. A gente não tem só essa possibilidade. Esse é o ponto. Tem mais possibilidades. Então, um vídeo no YouTube do presidente da empresa falando sobre a empresa é uma fonte de dado com a inteligência artificial generativa. Uma apresentação em PowerPoint passa a ser uma fonte de dado para a inteligência artificial generativa somar a esse lago, por exemplo, de dados estruturado. Então, você ganha muito mais poder e você se torna, com certeza, mais estratégico. E aí, olhando sobre aspectos relacionados a LGPD e etc., tudo isso está muito calcado em dados sensíveis. Então, dados do tipo PII, informações específicas do cliente, principalmente de dados transacionais, coisas que são sensíveis, que elas precisam ser anonimizadas, elas precisam ser estruturadas, e é importante, é fundamental que as empresas sigam, sim, LGPD, até para não serem fortemente multadas. Mas o ponto importante aqui é que a gente, ao falar de dados hoje, a gente precisa perceber novas possibilidades que estão surgindo. No contexto anterior, falar de dados, basicamente, é aquela velha estruturação clássica de um banco de dados relacional, estruturado, organizado, enfim. E agora a gente ganha novas conotações e novas possibilidades. Dentro disso aqui, usar dados sensíveis tem o momento e a hora certa de você fazer isso. Que aí entra onde tem a parte da personalização da comunicação. O quanto eu preciso dizer numa campanha que o cliente comprou 6 vezes no meu e-commerce nos últimos 2 meses para poder convencê-lo a comprar a 7ª. E aí a gente volta à discussão aqui do quão importante é o papel dos profissionais de CRM, porque um profissional estratégico de CRM, ele entende que ele não precisa literalmente dar este tipo de uso a essa informação para poder convencer que a compra do produto é ideal para o cliente. Ele pode simplesmente deixar tudo isso muito subentendido sem precisar necessariamente usar dados sensíveis e transacionais do cliente para poder expor de uma forma que gere conflito. Então, assim,
Eu particularmente acho que talvez estejamos entrando num momento de ouro do CRM. Com a entrada da inteligência artificial no contexto CRM, muito provavelmente o mundo do CRM vai viver uma explosão de possibilidades, e essa explosão de possibilidades eu tenho consciência que ela ainda não é real nas empresas, e eu concordo que isso está muito mais relacionado à mentalidade e o repertório estratégico dos profissionais envolvidos com isso, do que as possibilidades já existentes de tecnologia. Nós não estamos falando de tecnologias caras, inteligência artificial generativa, usando nesse tipo de contexto, não são projetos caros, não são projetos complexos demais de serem feitos, mas para que você possa fazê-los, você precisa, primeiro, ter a mentalidade correta no caminho direcionado, porque aí sim você começa a perceber e aprender muitas possibilidades, e é muito incrível o que se pode fazer com o que já tem hoje disponível de soluções. Esse falou. Vai lá, Desculpa, Thiago, é só para pegar o gancho que ele falou de novo do profissional de CRM. Cultura, é uma né? coisa que o profissional de CRM precisa entender, né? Eu costumo falar que os dados não são novo petróleo. Porque os dados estão aí, né? A gente está falando aqui, os dados estão disponíveis, a tecnologia já é acessível, está disponível, não é mais escasso. O novo petróleo, na verdade, é a capacidade de analisar os dados de maneira que seja eficiente para a empresa e para o cliente. Essa frase que eu cunhei por um artigo uma vez, eu vi ela exposta num evento do Salesforce uma vez. Falei, gente, tá bom, óbvio, que bom que vocês usaram a frase. Só que, então, foi em prática, porque, de novo, a gente não está falando de dados, a gente está falando dados estão aí. Você Sim. pode usar, ele pode ser relevante ou não. Você acabou de dar um exemplo, né? Pode ser relevante ou não. Qual que é o momento de usar um dado, qual que é a relevância daquele dado para aquele momento para o cliente, pelo motivo que o cliente comprou ou não, enfim. A grande oportunidade hoje é, de fato, o profissional ser mais estratégico. Para ser estratégico, você precisa acalmar um pouco da pressão do dia a dia, sair, se descolar um pouco, para conseguir olhar para os dados e extrapolar o uso desses dados, né? Então, é isso. Você foi num ponto que é muito bom. Legal. Thiago, você ia falar alguma coisa? Não, para quem olha de fora, né, e fala, nossa, inteligência artificial, aí vai procurar no YouTube, ou vai procurar, dá um Google lá e fala, não sei nem por onde eu começo. Né? Tem muita gente que ainda tem esse receio, e muitos empresários que têm esse receio. Então, E outras empresas, tem muitos. Muito, né? Empresas, muitos. Então, eu acho que a minha pergunta ela vai um pouco por aí. Vocês acabaram de falar de cultura, de mentalidade de CRM, não estamos falando só de ferramenta, a gente pode explorar um pouco mais essa questão da cultura também, mas para essa empresa que hoje, de repente, usa um Excel para falar com o cliente dela, né? Que inteligência artificial está longe. Conceito de CRM, igual a gente está falando, nem se fale. A inteligência artificial ela pode ajudar a esse começo para essa empresa que não tem familiaridade, esse profissional que não tem essa segurança, vamos dizer assim, tanto com inteligência artificial quanto com CRM. Quais seriam os pequenos e os primeiros passos que uma pequena, uma média empresa deveria seguir para implementar, né, o CRM agora com essa potência da inteligência artificial? Excelente pergunta, Thiago, porque ela me dá uma oportunidade de explicar provavelmente 3 passinhos simples que uma empresa muito simples também, como você disse, que usa uma planilha para gerenciar os seus clientes, podem dar e, de certa forma, desmistificar essa coisa da inteligência artificial ser complexa. Por exemplo, se vamos imaginar uma loja de sapatos. A loja vende sapatos, sandálias, é uma loja em qualquer aí lugar do Brasil, e que controla
que já é difícil, né? Mas que controla pelo menos quem comprou ali numa planilha, o nome, o WhatsApp da pessoa e etc. Essa loja pode perfeitamente, por exemplo, usar uma ferramenta gratuita do Google chamado Google Notebook LLM. É uma ferramenta gratuita que lá tem uma informação gigante lá que o Google garante que os dados não são usados para treinamento de nenhuma IA e que o Google disponibiliza essa ferramenta, Notebook LLM, que te permite pegar essa sua planilha, subir no Notebook LLM e conversar com a planilha. E ali, essa ferramenta Notebook LLM vai te ajudar a entender mais informações que talvez você nem esteja percebendo naquela planilha. O mais interessante ainda é se você subir diferentes planilhas ou até outros tipos de arquivos nessa ferramenta Notebook LLM, que ela comece a encontrar cruzamentos de informações entre elas. Você não gastou R$1, você está usando uma versão gratuita de uma ferramenta ultra poderosa e você está treinando os conceitos de CRM, porque você está, na minha opinião, o primeiro conceito de um bom CRM é você aprender com a sua base de clientes. É você aprender o que é tirar insights, aprender a partir dessas bases, compreender qual produto que mais vende, qual o preço que está saindo, cruzar com sazonalidades do ano, ou seja, uma pequena loja de sapatos que não tem nenhum software de CRM instalado, pode aplicar em máxima potência os conceitos fundamentais de CRM usando uma ferramenta gratuita do Google. A mesma loja de sapatos pode começar a dar um segundo passo, que ela pode pegar e ela pode assinar uma ferramenta de gestão de WhatsApp simples. Existem algumas no mercado, eu nem vou citar aqui porque eu nem lembro tantas, mas tem várias. Mas pegar uma que faça duas coisas, que organize o WhatsApp comercial da loja e integre-se ao ChatGPT. Dessa forma, essa loja começa a disponibilizar um atendimento virtual via WhatsApp em linguagem natural para os seus clientes 24 horas por 7. E um terceiro nível, quando essa loja começa a ficar mais informatizada, mais digitalizada, mais sofisticada, ela pode investir num pequeno e-commerce, um software de gestão de e-commerce, e ela pode integrar esse software de gestão de e-commerce dela com a primeira solução do WhatsApp, e aí com isso ela começa a vender também por um novo canal, não somente o canal web. Então, assim, eu defendo muito que não é sobre tecnologia, é sobre mentalidade, é sobre você entender a mentalidade e, a partir daí, ferramentas e tecnologias tem muitas. Então, você pode usar o próprio ChatGPT para buscar soluções. Como é que eu poderia fazer isso, isso, isso? Como é que eu poderia fazer aquilo, aquilo, outro? Ou usar o Google, enfim, e tem muitas ferramentas. Sobre ferramentas, a gente está vendo uma completa inundação. Há estimativas de algo em torno de 19 mil inteligências artificiais generativas disponíveis no planeta nesse momento. Como navegar nessa selva de tantas possibilidades? Então, assim, o mais importante mesmo não é virar o expert na ferramenta A, B ou C, e sim é entender de gestão de cliente, né? Gerir cliente. Né? E CRM eu entendo que é sobre isso. Para disso, você falou que não é uma questão tecnológica, é de mentalidade, né? Sobre o cliente, sobre gerir o cliente. Fala-se muito de centralidade no cliente, foco no cliente, cultura de centralidade no cliente, empresas orientadas a dados, na verdade,
começa a olhar várias vertentes disso, mas como criar, então, como despertar numa empresa, porque isso tem que ser cross, né? Tem que ser na empresa inteira, tem que começar lá em cima, não é de uma área só. Como começar a despertar essa cultura de fato, se colocar o cliente no centro de fato, como despertar isso na empresa, como fazer e como que você enxerga o papel ali do CRM, então, de uma área de CRM, uma área de marketing que cuida de CRM, nisso, como disseminador disso, enfim, como que você enxerga esse cenário? Bom, centralidade no cliente é muito difícil, porque as empresas elas são estruturadas por departamentos, áreas, né? E cada departamento cuidando do seu pedaço, e um departamento passando a atividade para o outro, para o outro, para o outro, e o outro devolve, e assim vai, é assim que normalmente funciona. Então, no cerne de como as empresas estão organizadas, na maioria das vezes, a gente tem muita dificuldade de aplicar na prática o conceito de centralidade no cliente por causa disso. Eu já tive muitas experiências, algumas bem-sucedidas, outras não, mais mal-sucedidas do que bem-sucedidas, mas com as bem-sucedidas eu aprendi muito o que, de certa forma, pode ajudar a começar a destravar uma empresa que é composta por silos e ela, de fato, começar a se direcionar para essa centralidade no cliente. E o que eu percebi é, quando se propõe a fazer o mapa do caminho que o cliente percorre dentro da empresa, fala-se em muitas técnicas, jornada, service blueprint e uma porção de outras técnicas, mas o fato é, se você começa a puxar esse fio da meada, então o meu cliente ele entra na minha loja, ou ele entra no meu call center, ou ele entra no meu e-commerce, ou ele entra no meu atendimento de inside sales. E a partir daí, o que acontece? O que acontece? Qual é a etapa 1, 2, 3? Qual que é o mapa? Qual que é essa jornada do cliente, que na realidade costuma ser um calvário do cliente dentro da minha empresa? Um bom nome, Calvário, não jornada. Como é que esse calvário é? Quais são as etapas? O que acontece? Passa e você esquecer um pouco como a sua empresa é organizada e você entender qual é o calvário do cliente dentro do seu negócio. Quando você faz isso, você cria uma fotografia da realidade. Então você começa a entender que você tem muitos pontos de fricção na tratativa do seu cliente. É difícil assinar contrato, é complicado fazer pós-venda, a passagem de venda para pós-venda não acontece direito. Uma porção de coisas. Dados são fragmentados dentro da empresa, então fica difícil de você ter uma visão única de cliente e por aí vai. Mas pelo menos o primeiro passo você deu. Você entendeu o calvário. E a partir daí vem uma segunda etapa, que é, e se eu pudesse desenhar uma jornada melhor? Se eu pudesse, o que eu poderia tirar de pontos de fricção dessa jornada que me ajudariam a desenhar algo um pouco mais fluido para o meu cliente? Não precisa nem ser perfeito, não precisa ser sensacional, mas se pudesse ser melhor, se pudesse ser mais fluido, com menos pontos de fricção, já seria um grande ganho. Então aí você desenha a sua versão 1 da sua jornada desejável. É a jornada que você gostaria de implementar. Nesse processo, você começa a tirar alguns pontos. Meu atendimento no call center, a gente está tendo problema de script. A gente está tendo problema da nossa... o cliente quer falar com a gente 8 da noite, quando ele está em casa e eu não tenho ninguém para atender. E eu nem imaginava que isso estava acontecendo. Porque você começou a olhar para o calvário que o cliente percorre dentro da tua empresa e você começa a aprender com isso. Desenhando a jornada, as versões de jornada que poderiam melhorar esse processo, você vai atuando dentro da empresa para ir cortando alguns desses processos que são fator de geração de fricção
e aprimorando e melhorando aos poucos, gradativamente, os pontos de contato do cliente com você. Então, assim, a gente acredita que centralidade do cliente vai acontecer, ficar falando que o cliente está no centro, fazer desenho, mostrar o cliente no centro. Não vai acontecer. Verdade. Não vai, na prática, não vai acontecer. Enquanto você não se propuser efetivamente a fazer esse desenho do calvário dentro da sua empresa e você enfrentar que você tem pontos de fricção relevantes, você não vai conseguir resolver. E aí, qual é o papel do marketing ou do CRM nisso? Na minha opinião, é central. Novamente, o CRM sendo condutor, até pelo próprio nome, né, a área, a equipe, pessoas, enfim, que tem como propósito gerir o cliente, gerir o ciclo de vida do cliente dentro da organização, gerir o ciclo de vida do cliente, o LTV na empresa, então, definitivamente, deveria ser a área que deveria encabeçar esse tipo de projeto com o objetivo de identificar esses pontos de fricção. Às vezes esse calvário, ele vira um calvário por pequenos detalhes, né, que a empresa não presta atenção. Um pequeno detalhe, às vezes é um horário, às vezes é um clique a mais, um detalhe de uma URA, são vários pontos, né, de contato que podem gerar, e ninguém para prestar atenção, né, para às vezes para nem olhar o dado e nem prestar atenção, fazer de fato esse desenho direitinho, né? Muito bom. Adilson, a gente está quase terminando, mas eu não. Já que você falou de LTV e eu estava, enquanto você falava, pensando aqui no lifetime value, hoje, pensando em inteligência artificial, se tudo tiver redondo, essa cultura, esse pensamento, né, entender esse calvário, está tudo funcionando ótimo, né? Imagino que a inteligência artificial nos ajuda a prever o valor futuro do cliente muito melhor do que o que a gente conseguia fazer no passado, né? Eu lembro de screening, propensão a churn, que a gente falou muito. Nossa, quando eu trabalhava sempre, né, até hoje, né, se fala. A inteligência artificial ajuda para quem já está com um pouco mais de robustez no conceito de CRM, ela vai ajudar também a identificar o valor futuro de um cliente? Sim, com certeza, Thiago, porque, vamos lá, com a inteligência artificial generativa, a gente precisa olhar aqui o que é, de fato, uma inteligência artificial generativa. São plataformas, são sistemas, então é composto por hardware e software, que são modelos de sistemas que são treinados em grandes volumes de informação, e esses grandes volumes de informação, eles são descartados depois porque o sistema, ele aprendeu padrões, ele aprendeu conexões entre todas essas informações, e ele se tornou uma espécie de clone do cérebro humano. A inteligência artificial, ela foi concebida, os primeiros projetos de inteligência artificial foram concebidos na década de 50, 40, 50. Então, assim, e o propósito é como é que a gente dá vida às máquinas? E como é que a gente vai fazer isso? Estudando o cérebro humano. Como é que funciona? Qual é a dinâmica? Como se dão as conexões no cérebro? E os modelos de IA são isso. Por isso que a gente tem, hoje, por exemplo, uma corrida das empresas, cada uma dizendo, a minha IA superou a sua, aí vem a outra e fala, não, agora a minha superou a sua. A outra fala assim, na prática, esses modelos, eles estão crescendo, eles estão ficando mais robustos em entendimento. Alguns deles são especializados, então, por exemplo, existem modelos que são especializados numa técnica de construção de imagens. Então, eles foram treinados com informações e aprenderam a criar imagens. São modelos especializados. Tem outros que são modelos multi-especializados. Eles são generalistas, mas eles não são generalistas de fato. Eles são especializados em muita coisa. E o exemplo dos modelos grandes, os bem grandes, como o ChatGPT, né, da OpenAI, que toda hora está lançando novos modelos, se trata disso.
Então, se um profissional de CRM, e aí respondendo a tua pergunta, se um profissional de CRM que já tem um ambiente mais estruturado, dados mais normatizados, uma fundação mais organizada dentro de sua organização, passar a entender que ele pode usar um desses cérebros, ou seja, que é um desses modelos, para esses modelos, através de técnicas muito estruturadas, não é uma coisa assim de subir uma planilha, o negócio são técnicas, são projetos estruturados para fazer isso. Ele consegue usar o poder de um desses cérebros para analisar o ambiente dele, gerar insights, gerar pontos de vista, gerar análise. Ele pode, por exemplo, compreender modelos de predição, predição a churn, propensão à compra, compreender sazonalidades, compreender aspectos que possam estar acontecendo. Então, no limite, você tem uma previsão de chuva numa cidade e que se você é uma empresa que vende sei lá, guarda-chuva, só para ficar simples aqui, a chance de você vender mais guarda-chuva ali é maior do que numa cidade que o sol está torrando e que não tem uma gota de chuva para se vender lá. Então, guarda-chuva para você vender naquela cidade. Então, assim, a inteligência, estes modelos de inteligência artificial generativa, a gente tem agora o O3, que é da OpenAI, a gente tem o Claude Sonnet 3.5 da Anthropic, a gente tem o Qwen, do Alibaba, a gente tem vários modelos muito poderosos, o Grok, agora que é da empresa XAI, também aí disputando. Então, a gente tem ali 5, 8 grandes modelos de inteligência artificial que podem ser escolhidos por um profissional, por uma equipe, enfim, mais avançada em termos de uso de técnicas e ferramentas de CRM para poder adotar o poder deles na ajuda desse tipo de técnica e de objetivo. Obrigado. Eu já anotei aqui, eu só uso o Notebook LM, o ChatGPT e agora o DeepSeek. Já anotei as outras que você falou. Já vou começar também a trabalhar com elas. Vou testar. Eu sou um fuçador profissional. É assim que a gente aprende, fazendo. Exato. Exatamente. Então tá bom. Adilson, a gente está chegando aqui no final. Eu já vou aqui me despedir. Agradeço muito sua participação. Eu vou pedir para você também, antes, deixar para a gente aí, se quiser, e tiver algumas dicas, orientações, recomendações, livros, cursos, enfim, para quem está nos acompanhando, também para você deixar para orientar, né, coisas que de fato orientem os profissionais para esse novo caminho. Se trabalha com CRM, como olhar a inteligência artificial, o seu papel como profissional, olhar essa jornada ou calvário do cliente, da experiência do cliente, enfim, mudar um pouco, ajudar a mudar essa mentalidade. Fique à vontade, mas já aproveito e deixo aqui o meu grande obrigado pela sua participação, pela aula que você está dando aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, falando de dica, né? Eu fiquei pensando aqui no que a gente estava falando e definitivamente eu poderia dar dicas de ferramentas de IA, a gente poderia falar de várias delas, mas eu selecionei uma que, na minha opinião, é mais importante do que tudo, que é justamente como é que destrava essa coisa do mapear o calvário do cliente. Eu acho que tudo começa aí, porque depois basta você googar ali, você vai achar um montão de ferramentas para te ajudar a resolver. E aí eu selecionei aqui um livro que ele chama Mapeamento de Experiências. Eu acho ele um livro muito incrível, vejam que é grande, e ele dá o passo a passo para você fazer esse mapeamento do calvário do cliente. Então, assim, compreender essa jornada, entender os pontos de fricção e depois gerar um plano de trabalho para que você possa resolver. Bom, obrigado. A gente vai deixar a dica desse livro direitinho na descrição do vídeo aí Sim. também.
Sem dúvida, sem dúvida. Adilson, eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado. Foi uma aula, eu aqui aprendi muito, anotei, estou aqui anotando as coisas, a gente vai deixar, como o Márcio falou, as dicas e tudo mais. Foi realmente muito interessante. Espero que também você que ficou conosco até agora tenha aprendido. Deixa seu comentário, deixa perguntas para o Adilson, para o Márcio, para mim. Compartilhe esse vídeo ou esse áudio se você estiver nos escutando no Spotify. Deixe seu like, se cadastra aqui no nosso canal e continue com a gente até o próximo Debate no Café. Márcio, muito obrigado. Adilson, muito obrigado. E a gente se vê. Obrigado disso, Thiago. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.